Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no canal Admara Martins. Vou pedir para você ficar aqui comigo, eu estou lendo a Bíblia. No final, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilhe esse vídeo. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve. Muito obrigada, que Deus abençoe. 1 Coríntios 9. A liberdade e os direitos dos apóstolos. Não sou eu livre? Não sou eu apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois vós resultado do meu trabalho no Senhor? Se para os outros não sou apóstolo, pelo menos o sou para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é a minha defesa para com os que me acusam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco esposa crente, como também fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? Ou será que somente eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar pelo sustento financeiro? Quem serve no exército à sua própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite que ele produz? Por acaso digo isso apenas da perspectiva humana? Ou a lei também não afirma a mesma coisa? Pois na lei de Moisés está escrito: não atarás a boca do boi quando debulha o grão. Será que Deus está preocupado com bois? Ou será que de fato não diz isso por nós? É claro que em nosso favor que isso está escrito, pois quem lavra a terra deve debulhar o grão com a esperança de participar da colheita. Se semeamos entre vós as coisas espirituais, será demais que de vós colhamos as materiais? Se outros participam desse direito sobre vós, não o teríamos nós ainda mais? Mas nunca exercemos tal direito. Antes, a tudo suportamos, para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Não sabeis que os que trabalham com o que é sagrado comem do que é do templo? E os que os servem no altar participam do que ali é oferecido? Assim o Senhor também ordenou aos que anunciam o Evangelho que vivam do Evangelho. A dedicação e o fervor de Paulo, o atleta cristão. Mas não tenho me servido de nenhuma dessas coisas, nem escrevo isso para que assim se faça comigo, pois para mim seria melhor morrer. Ninguém irá invalidar essa minha glória. Mas, se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois tal obrigação me é imposta. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Se, pois, o faço de boa vontade, tenho recompensa. Mas se não é de boa vontade, eu estou apenas encarregado de uma tarefa. Então, qual é a minha recompensa? E que, preparando o Evangelho, eu o faça gratuitamente, e assim não me sirva de meu direito ao Evangelho. Pois, sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior número possível para os judeus. Tornei-me judeu para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei. Embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco, para os ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Eu faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante. Não sabeis que, entre todos os que correm no estádio, na verdade, somente um recebe o prêmio? Eu corri de tal maneira que o alcanceis. E todo atleta exerce domínio próprio em todas as coisas. Os atletas o fazem para alcançar uma coroa perecível, nós, porém, uma coroa que não se acaba. Portanto, corro, não como quem não tem alvo, e eu luto, não como alguém que golpeia o ar. Pelo contrário, eu aplico socos no meu corpo e o torno meu escravo, para que depois de pregar aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado.
1 Coríntios 10. Não devemos colocar Deus à prova. Pois, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual, e todos beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, e por isso seus corpos ficaram prostrados no deserto. Essas coisas aconteceram como exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. Nem pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos Cristo, como alguns deles tentaram e foram destruídos pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuram e foram mortos pelo destruidor. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos já chegou. Assim, aquele que pensa estar em pé, cuidado para que não caia. Não veio sobre vós nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não deixará que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, providenciará uma saída para que a possais suportar. A idolatria e o culto de demônios. Portanto, meus amados, fuge da idolatria. Digo isso a pessoas sensatas. Julgai vós mesmos o que digo. Acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é a comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão, e nós, embora muitos, somos um só corpo, pois todos participamos do mesmo pão. Observai o povo de Israel, pois acaso os que comem dos sacrifícios não são participantes do altar? Será que estou dizendo que aquilo que é sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Não. Antes digo que as coisas que eles sacrificam-nas a demônios e não a Deus. E não quero que tenhais comunhão com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios. Não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou será que estamos provocando os ciúmes do Senhor? Por acaso somos mais fortes do que ele? A liberdade cristã. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são proveitosas. Todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque seu próprio bem, e sim o dos outros. Comei de tudo quanto se vende no mercado, sem nada perguntar, por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum incrédulo vos convidar e quiserdes ir, comei de tudo que vos for servido, sem nada perguntar, por motivo de consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, então não comais, por causa daquele que vos advertiu e por motivo de consciência. Não estou falando da tua consciência, mas da consciência do outro, pois, por que seria julgada a minha liberdade pela consciência de outra pessoa? E se participo com gratidão, por que eu seria culpado por algo pelo que dou graças? Portanto, seja comendo, seja bebendo, seja fazendo qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis motivo de tropeço nem para judeus, nem para gregos, nem à igreja de Deus. Assim como em tudo, eu também procuro agradar a todos, pois eu não busco meu próprio bem, mas o de muitos, para que sejam salvos. Glória a Deus, aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém.